Fala aí galera, Diego na área, tudo beleza com vocês? Sejam todos muito mais que bem-vindos ao Diego Esse Aqui Anime. E no vídeo de hoje nós vamos estar fazendo reviews do capítulo 215 do mangá Kanojo Okarishimasu. No capítulo passado nós vimos que a Mami-chan acabou oferecendo dinheiro a Mizuhara para que ela viesse contar toda a verdade para a vovó Nagomi. E o capítulo 214 terminou nesse clima bastante tenso. Será que a Mizuhara vai aceitar esse dinheiro? Vai aceitar ser alugada pela Mami-chan para ela contar toda a verdade para a vovó Nagomi? É isso que nós vamos ver agora. Mas antes de eu continuar aqui, ó, deixa o like, se inscreve no canal, vocês vão estar ajudando pra caramba. Você vai ver vídeos novos todos os dias. Você deixa na descrição do vídeo, site, Facebook, Instagram. Então me segue lá, tá certo? Então, sem mais enrolação, bora pra esse vídeo. Esse capítulo começa com a Mami-chan fazendo uma narração onde ela diz que todo mundo é obcecado por amor e que em grupos de colégios eles só pensam em três coisas: caras gostosos, excêntricos e fazer dieta. Que em toda loja que eles vão tem algum artigo sobre amor e que não é errado, mas que ela acha que eles estão apenas passando o tempo até morrer. Na página seguinte nós conhecemos a Loli Mami-chan, né? Exatamente ali com 4 anos de idade. Ela acaba dizendo que a primeira coisa que tiraram dela, que era importante, era um urso que ela tinha e que os pais dela acabou jogando esse urso fora, e que ela se lembra mais disso que da avó dela que se partiu, e que os pais dela eram bastante rígidos, não somente com ela, mas com seus irmãos também. E aí nós descobrimos que a Mami-chan perdeu um pouco da sua infância. Em outras palavras, ela meio que foi obrigada a amadurecer um pouco mais rápido. A Mami-chan então acaba falando que ela acabou sendo apresentada para um garoto quando ela tinha 9 anos de idade. Ela então acabou notando que provavelmente era algum plano ali dos seus pais, mas ela não sabia o que realmente era, e que ela só via esse garoto como um garoto um pouco mais velho. Mami-chan então continua dizendo que ela frequentou uma escola só para meninas no ensino médio, e que ela conseguia ver ali na escola a influência do pai dela, e que ela não podia falar com garotos ou com qualquer homem. E não levou muito tempo para ela perceber que o pai dela meio que controlava um pouquinho aquela escola, já que ele tinha muita ligação com o diretor. Então continua dizendo que quando ela voltava para casa, ela encontrava o quarto dela todo arrumado, e algumas vezes as fotos e livros dela seriam eliminados se tivesse algum tipo de falha da prova, e que até aquele momento ela era a menina modelo do seu pai, né? E que ela meio que se sentia um cachorrinho, um pet para o seu pai. Ela então acaba dizendo que no momento ela nunca teria dito que tinha algo errado, e que as coisas sempre foram assim desde pequeno. E nós vemos ela jogando um joguinho ali, né, de estourar bolinha, de fazer combos. Ela então acaba dizendo que o celular antigo da mãe dela conectava ela aos amigos que ela tinha. No caso, era esses bichinhos desse joguinho que ela jogava. E que por mais que ela só estava conectada ali com o celular, pelas carinhas sorridentes dos bichinhos, isso acabava deixando ela um pouquinho ocupada. E a única coisa pela qual o pai dela não contava é que até mesmo os bons pets, os bons animais, sonham em ser livre algum dia. Na página seguinte nós vemos a Mami-chan bastante coradinha, de um jeito que a gente nunca vimos ela antes, nem no anime e nem no mangá. Nós vemos que ela está conversando com um garoto, e esse garoto está bastante feliz, e ela também está muito feliz. Ela então acaba dizendo que ela conheceu um garoto do ensino médio, e que esse garoto era bastante honesto, alegre, cuidadoso, e era um doce com ela. Eles começaram a se encontrar algumas vezes. Eles tinham se conhecido por parte de um amigo em comum, e eles jogavam até mesmo o mesmo joguinho mobile. Então eles acabaram conversando sobre isso e começando a namorar 3 semanas depois. A Mami-chan então acaba apresentando seu namorado, diz que o nome dele era Taro-kun e seu sobrenome era Urashima. Então diz que ela não contou nada para os pais, né? Claro, o garoto não frequentava uma escola tão rica, tão chique assim como a Mami-chan frequentava, e que ela acabou explicando toda a situação para ele, e que ele disse que eles poderiam dar um passo de cada vez, mas que eles eram um casal como qualquer outro na idade deles. Eles iam a encontros bobos e até mesmo riam de coisas bastante estúpidas. E nós vemos que a Mami-chan estava bastante feliz com esse garoto, né, com esse namoradinho dela. Ela então continua dizendo que olhando para trás eles eram
casal bastante clichê que sente um pouquinho de vergonha, mas naquele tempo era bastante divertido. Só que ela tinha uma sensação dentro dela de perigo, uma sensação que ela não tinha quando ela saía com suas amigas, mas que pelo menos aquele sentimento que ela tinha por esse garoto era real. Nós vemos então esse garoto dizendo que iria fazer ela bastante feliz, e vemos que a Mami-chan fica muito coradinha por isso. Na cena seguinte nós vemos a Mami-chan se olhando em frente ao espelho com as duas mãos sobre a sua barriga. Ela diz que ela poderia ver claramente que até então ela só tinha feito as coisas que os pais delas diziam. Ela tinha a vida toda dela planejada, mas que pela primeira vez ela tinha saído da linha dos planos do seu pai, e que essa experiência deslumbrante foi tudo que levou à luz que era algo pequeno dentro dela. Em outras palavras, a Mami-chan estava grávida. A Mami-chan então diz que ela queria liberdade, né? Que ela queria valorizar o que era importante para eles e que ela queria construir um futuro ao lado dele, e que pelo menos era isso que ela queria naquele momento. Nós vemos que a Mami-chan acabou meio que fugindo ali de casa e se encontrando com o namoradinho dela. O namorado dela pergunta se está tudo bem com ela. Ela então acaba colocando um sorrisão e se desculpando, dizendo que ela tinha fugido. Ela então diz que nessa época ela tinha 15 anos e que mesmo na escuridão da noite ela conseguiu ver um raio de esperança, e por isso que ela acabou fugindo. Na página seguinte nós vemos que o pai e a mãe da Mami-chan descobriram tudo e acaba mandando a Mami-chan terminar com esse garoto, dizendo que ela vai se casar com Hakuba. Ela então acaba falando pro pai dela que ela não vai se casar com esse garoto, e que o pai dela não pode simplesmente obrigar ela a casar com uma pessoa que ela não gosta. O pai dela então acaba falando que ele e o seu pai trabalharam duro para poder montar a família como é hoje. Ela então acaba perguntando o que ela tem a ver com isso, e pergunta se realmente ele usaria a própria filha dele para poder ter ganhos políticos, e pergunta que tipo de pai ele é. Ela, com lágrimas nos olhos e chorando, vira pro pai dela e fala que ela não é o peão dele e que ela simplesmente é ela mesma. Nesse exato momento, o pai da Mami-chan acaba dando um tapa no rosto dela, então acaba virando para ela e dizendo que ela é muito nova para poder entender as coisas. A Mami-chan então volta a narrar, dizendo que todos eles têm um papel para poder cumprir nesse mundo, e que isso é muito mais importante do que amor e paixão. A Mami-chan então continua dizendo, né, que isso acaba derrotando a pessoa e que as circunstâncias são inevitáveis e que a pessoa acaba se sentindo impotente. Nós vemos então que um rapaz, ou o pai da Mami-chan, acaba indo falar com esse namoradinho da Mami-chan de escola. A Mami-chan então continua dizendo que tudo que a pessoa pode fazer é cair de joelho e tentar fazer o melhor que pode. Nós vemos então que a Mami-chan acaba recebendo uma mensagem do namoradinho dela, onde pedia desculpa e dizia que ele conheceu uma outra pessoa e que queria terminar com a Mami-chan. Nós vemos pela cara da Mami-chan, né, pela reação dela, que ela ficou sem entender, né, sem acreditar que isso realmente estava acontecendo. Ela então começa a chorar bastante e acaba dizendo que nesse momento ela pôde sentir que o bebezinho que estava crescendo dentro dela havia morrido. Ela continua dizendo que ela não tinha nada que ela pudesse fazer, que ela nunca parou de pensar em uma vida diferente, mas que abandonar a escola, deixar tudo para trás e se alimentar por ela própria não era muito realista, e que ela não tinha inteligência e nem habilidade, e muito menos coragem para tirá-lo. E que isso foi o final da estrada para ela, e que no final ela escolheu a estabilidade dos seus pais, e que supostamente ela deveria odiá-los, mas eles voltaram a ser uma família feliz novamente, pelo menos dá a impressão que era uma família feliz. Ela então diz que ela queria passar a vida dela com o tarô, mas que isso era apenas o desejo de liberdade dela, né, o desejo de infância, que era um jeito dela escapar dos pais dela, né, do sufocamento dos pais dela, e que ela chamou isso de amor, mas alguma coisa dizia a ela que isso só foi uma fase rebelde. A Mami-chan então continua dizendo que mesmo agora, depois de adulta, ela não sabe de o que chamar isso, que ela já dissecou a mente dela várias vezes, mas ela nunca conseguiu achar uma explicação lógica para isso, e que francamente ela acha que qualquer um poderia. Ela então acaba perguntando se a pessoa sabe o quanto as pessoas separam o amor do verdadeiro amor, e que todo mundo fala sobre isso, mas que rotular uma relação como esta é bastante estúpido. Ela então diz que ela não é amarga e nem nada, e que ela não está tentando estourar a bolha de ninguém, mas que agora, sempre que ela vê um casal que está apaixonado, ela só pensa em queimar tudo à sua volta. E que essas pessoas que dizem que estão apaixonadas,
Elas estão todas brincando de faz de conta uma com as outras. Em outras palavras, nós vemos que a Mami-chan não conseguiu achar o verdadeiro amor e acabou se tornando uma pessoa bastante amarga, desacreditada, achando que as pessoas realmente não se amam e que qualquer coisinha pode acabar separando elas, mesmo elas fazendo juras de amor. E o capítulo termina assim, com o passado sombrio da Mami-chan sendo revelado e com nós descobrindo que a Mami-chan é desse jeito por conta dos seus pais, que eram uns tremendos FDPs controladores, já que eles controlavam a vida da pobre menina, e a pobre menina naquela época, agora não, né, gente? Pelo amor de Deus, né? Naquela época era tadinha, tão pequenininha, tão fofinha, né? E agora nós descobrimos também por que ela é tão focada, tão fascinada ali no relacionamento da Mizuhara com o Kazuya, porque ela se intromete tanto, já que ela sofreu uma decepção amorosa muito grande, mesmo com o garoto dizendo que iria ficar com ela, que iria fazer de tudo para ser reconhecido diante da família da Mami-chan para poder se casar com ela. Mas nós vemos que o pai da Mami-chan colocou pressão nele ali, provavelmente deu uns tapas nele ali, e ele acabou dando para trás, mentindo para ela, dizendo que conheceu outra e que queria terminar. Com certeza isso era mentira, porque provavelmente, como eu disse, ele deve ter levado uns tapas aí na orelha. E aí ele acabou provando pra ela que ele não amava ela de verdade, porque se realmente ele amasse ela, ele poderia apanhar 1, 2, 3, 4 vezes, mas mesmo assim ele sempre iria voltar, porque ele iria querer ser reconhecido pela família da Mami-chan. Mas não foi isso que aconteceu, e por isso ela acabou sofrendo essa grande decepção. E agora ela vê todos os casais como uma mentira, que o relacionamento que eles estão vivendo é uma mentira, né? Por mais que eles sejam literalmente apaixonados, por mais que seja amor de verdade, ela olha aquilo ali e vê simplesmente uma mentira em que um está enganando o outro. Aí ela acaba olhando e vendo o relacionamento do Kazuya e da Mizuhara e descobrindo que aquilo ali é um relacionamento falso. Aí ela endoida. Por isso que ela tá desse jeito. Por isso que ela tá tão viciada ali. Mas enfim, galera, espero muito que vocês tenham gostado desse capítulo. Eu particularmente gostei bastante, porque eu queria muito saber o porquê que a Mami-chan era desse jeito. E nesse capítulo foi revelado. Vamos ter que esperar aí até os próximos capítulos para ver como vai desenrolar essa história aí. Eu vou ficando por aqui, eu espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal, se vontade de ajudar bastante, já é? Tamo junto, meus otakus maravilhosos. Fui!